Olá, queridos, sejam bem-vindos em nosso canal. Aqui é o pastor Wagner Aprígio. Que bom que você veio. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esta mensagem. Assim, o YouTube entende que a nossa mensagem, a palavra de Deus é relevante e milhares de pessoas serão alcançadas para a glória de Cristo Jesus. Ouça agora uma palavra de esperança para a sua vida. Escute, Jesus te ama e te chama para viver uma nova e linda história. Gente, Atos 2, versículo 39. Eu vou ler, diz bem assim a palavra de Deus. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Vamos ler essa passagem de forma uníssona, de forma coletiva. Diga assim: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Eu quero te informar algo. A promessa de Deus é para você. A promessa de Deus é para você. Talvez alguém pergunte: pastor, que promessa é esta que foi feita, que é para mim, que eu posso me apropriar? Que promessa é essa? É a promessa de ser batizado, é a promessa de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Essa promessa é nossa. A promessa de ser cheio do Espírito Santo, escute bem, é sua, campeão. É sua, campeã. Deus tem uma promessa acessível para nós. Eu estou te falando que Deus tem uma promessa para você. Não é uma promessa politiqueira, de 4 em 4 anos. A promessa de Deus para nós é desde a eternidade. Você chegou aqui hoje. Talvez tem pessoas aqui que nunca vieram nesse lugar, que estão aqui pela primeira vez. Escute bem, não acredito como ministro de Deus em coincidências. Esta promessa que está sendo liberada aqui nesta noite, o Senhor te diz, é para você. Não tem como você ter saído de casa, saído de longe, saído de perto. Não tem como você dizer, olha, eu senti, sabe? Você sentiu mesmo. O Espírito te dizendo, hoje eu tenho uma palavra para você. Talvez, provavelmente, alguns aqui nem queriam vir, mas o Espírito disse, eu tenho uma promessa para você. Irmãos amados, nós estamos sempre visando e buscando coisas materiais. Nós somos muitas vezes carnais quando deveríamos ser espirituais. Somos como crianças que quando o pai fala bem assim, olha, eu vou te dar um pirulito, é todo dia. E o pirulito, toda hora, e o pirulito, todo minuto, e o pirulito, todo segundo, e o pirulito, pai, e o pirulito. Porque a gente está muitas vezes no reino espiritual buscando pirulitos, buscando coisas fúteis, enquanto Deus está te chamando para receber heranças espirituais, heranças eternas. Estamos correndo atrás do vento, estamos correndo atrás do vento, estamos decepcionados com tudo e com todos, porque alguém te disse e não cumpriu, porque alguém falou e não cumpriu.
Mas nessa noite a Bíblia está dizendo: a promessa é para você. A promessa é para você. A promessa é sua, irmão. A promessa é sua, irmã. Agora, pastor, essa promessa do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Eu posso dizer que o Espírito Santo é a pessoa mais importante da qual você deveria estar se relacionando. Ele é o nosso amigo. E eu quero agora te falar o porquê tem tanta gente passando décadas na igreja, vivendo centenas de anos na igreja, e não mudam, não sentem transformação. Sabe por quê? Porque não sentem fome da presença de Deus, não sentem fome da justiça de Deus. Pergunta a um cristão, fala assim: olha, de 100 homens, mulheres que estão na igreja, nós perguntamos: olha, você já leu a Bíblia? O que é Bíblia? São crentes que deveriam estar se alimentando da palavra, da verdade, mas passam tempos em redes sociais e chegam na igreja muitas vezes se achando, dizendo assim: olha, eu fui numa igreja, mas o louvor não estava bom. Olha, eu fui numa igreja, sabe? Não foi legal, a palavra não foi boa, não entendi o que o pastor disse. A Bíblia diz que aqueles que são carnais não entendem as coisas espirituais. Não tem como passar o dia todo alimentando a carne e querer depois do Espírito. Filho, a promessa do Espírito é para você, é para nós. Mas existem alguns pedidos de Deus concernente e respeitante à promessa. Será que estamos andando como seres espirituais ou carnais? Você sabia que você não é simplesmente um ser carnal? O corpo que você tem, na verdade, é uma casa que você está morando temporariamente. Nós somos a vida humana, apesar de ser humana para os humanos carnais, a vida humana para os espirituais que vivem mergulhados na presença de Deus, a vida é espiritual. Paulo disse: comendo, bebendo, vestindo, façai tudo para a glória de Deus. Deixa eu te falar um negócio. Nós somos um espírito habitando num corpo e temos uma alma. Esse corpo acaba rápido, você sabe disso. Só que nós queremos alimentar o corpo, sendo que o corpo morre. E a Bíblia diz: sejam cheios do Espírito de Deus. Se é para o Senhor, aplauda bem forte. Porque eu preciso do Espírito de Deus. O Espírito de Deus faz parte da Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Em Gênesis, quando o mundo estava em caos, a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito está em Gênesis, na criação. O mesmo Espírito de Deus, olha que coisa linda, havia uma promessa no Antigo Testamento sobre ele. Porque o profeta Joel havia profetizado que chegaria o tempo que Deus derramaria do Espírito sobre toda a carne. Os judeus esperavam, sabe, aquela promessa. Eles esperavam, eles queriam, eles buscavam, eles desejavam para que chegasse o dia que o Espírito de Deus fosse derramado. E o Espírito Santo trabalhando, sempre trabalhando ali. Presta atenção, o Espírito de Deus sempre está trabalhando. Ele estava pairando sobre as águas quando havia abismo, quando a terra era sem forma e vazia. O Espírito estava lá pairando. Quando a sua vida está vazia, quando a sua vida está sem forma, quando você se sente no abismo, o Espírito está pairando sobre você. Quem sabe eu prego agora para alguém que se sente como uma terra sem forma e vazia.
vivendo o buraco fundo, infinito de um abismo. Mas eu digo que o Espírito Santo, ele está pairando e soprando e te dizendo: a promessa é para você. Você pode sair do lugar que você está. Não existem abismos que sejam capazes de prender você. Se o Espírito Santo tocar a sua vida, você pode agora mesmo viver uma nova vida. Uma nova vida. O Espírito de Deus, ele estava no nascimento de Cristo. Quando o anjo apareceu para Maria, ela ficou ali nervosa, pensando como isso irá acontecer. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Maria. O Espírito de Deus gerou Jesus Cristo no ventre de Maria. Presta atenção. Somente o Espírito de Deus pode gerar Cristo dentro de você. É por isso que eu volto na ênfase do começo da minha ministração. Porque tem gente caminhando e não, sabe, eu não amo a igreja, eu não gosto da igreja, a igreja me chateou. Esse é o seu problema. Os que vivem chateados não se permitem que o Espírito gere Cristo dentro de você. Você gera intriga, você gera inimizade, você gera decepção, você gera o medo, você gera a frustração, você gera a desistência, você gera tudo aquilo que te atrapalha. Mas o Espírito, como fez em Maria, quer gerar em você Cristo. Cristo. Deixa o Espírito Santo vir sobre você e gerar Jesus dentro de você. Faça como Maria, que disse: seja feita a vontade do Senhor, eu sou a tua serva, que aconteça comigo como tu queres. Deixa o Espírito gerar Jesus em você. A Bíblia diz que Jesus, quando estava indo para os céus, ele nos fez uma promessa. Ele fez uma promessa para os discípulos. E sabe qual foi a promessa? Ele disse: não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Jesus viveu pelo Espírito de Deus. Jesus dependeu do Espírito Santo. Os profetas viveram momentos poderosos com o Espírito Santo. Eu te faço uma pergunta: se Jesus precisou do Espírito Santo, o que dirá de nós? Alguém pergunta: pastor, mas Jesus era filho de Deus. A Bíblia diz que mesmo sendo Deus, ele não usurpou a forma de Deus. Ele viveu como um homem perfeito. Por quê? Porque viveu pelo Espírito de Deus. Nós temos que parar com essa mentalidade das desculpas. Nós queremos estar na igreja, nós queremos dizer: eu entrego minha vida a Cristo, mas nós não queremos ser guiados pelo Espírito de Cristo. E esse é o nosso problema, gente. Sabe, pessoas que chegam assim pra gente: pastor, agora que eu sou crente, sabe, o senhor sabe que ser crente não é fácil. Está repreendido. Ser crente é bênção. Não é fácil ficar no mundo. Não é fácil ficar distante de Deus. Não é fácil um dia viver a eternidade sem Ele. Ser crente é bênção. Eu não gosto de igreja porque a igreja tem problema. No mundo não tem, não? Por que não sai do mundo então? Nós estamos em um tempo que precisamos mudar a mentalidade, gente. Eu saí da igreja porque falaram mal de mim. No mundo todo mundo fala bem de você. Para com isso. Quem vive pelo Espírito de Deus vive no propósito que Ele chamou. Pastor, você não sabe o que eu passei. Do seu lado tem alguém falando a mesma coisa. Jesus sofreu perseguição, sofreu humilhação, foi crucificado,
mas ele decidiu viver pelo Espírito de Deus. Esse é o segredo. Decida viver pelo Espírito de Deus. Por quê, pastor? Porque a promessa do Espírito é para você. Para você. Aleluia. Agora, pastor, a vida com o Espírito de Deus, a vida com Cristo, me leva a quantas fases? Quantos níveis eu posso caminhar com o Senhor? Presta atenção. Existem 2 níveis de graça que nós precisamos conhecer. O primeiro nível, que o Espírito Santo vem sobre nós. Você que deseja a promessa de ser do Espírito de Deus e não do mundo. Quando o Espírito de Deus vem em você, você sente vontade de viver para Jesus. Quando o Espírito Santo toca em você, pastor, como eu consigo saber que o Espírito está comigo? É simples. Você está ouvindo essa mensagem agora aqui. Se aí no seu coração uma voz está te dizendo: eu preciso fazer um concerto com o Senhor, é o Espírito Santo falando com você. Se ao mesmo tempo outra voz fala bem assim: você quer, mas você sabe que você não para de beber. Você quer, mas você sabe que só vive pecando. Isso aí é o espírito do demônio falando com você. O Espírito de Deus, ele fala bem assim: eu posso te convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é a água viva de Deus que quer jorrar dentro de você. Quando o Espírito Santo de Deus vem em nós, a primeira fase é a fase da salvação. Quando Jesus disse aos apóstolos em João 20, ele disse: receba o Espírito Santo. Essa é a fase da operação da salvação. Ali os apóstolos, eles estavam recebendo o Espírito Santo para a salvação. Isso já é uma bênção, sim ou não? É uma bênção, por quê? Porque a maior dádiva é saber que eu sou salvo. Sou salvo. Só que presta atenção. Após a salvação, existe ainda outro nível que o Espírito Santo pode te levar. Sabe por quê? Existem outros crentes, bons crentes, crentes piedosos, crentes fervorosos, crentes dedicados, mas ele não consegue crescer, ele não consegue avançar. Tem um monte de gente que vem na igreja, está na igreja, mas ele pensa, falta alguma coisa, e falta mesmo. Porque a segunda operação do Espírito Santo é a fase que ele quer te encher. A primeira fase ele diz: você pode ser salvo. A segunda fase ele diz: você pode ser cheio e ter poder. Entende isso? Quando você recebe salvação, que bênção, por quê? Eu recebi Cristo há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, quando eu recebi Cristo, o Espírito Santo me selou para a salvação. Eu poderia ter morrido aquele dia. Por quê? Porque eu tinha recebido a salvação. Agora, eu gostaria que você pensasse sobre uma coisa muito interessante. Pare e pense. Será que Deus te salvaria e deixaria você? Agora quero aquele pene lá embaixo, para ele ver. Deus é pai, ô cidadão. Deus não pensa assim, ô cidadã. Quando Deus salvou você, se você não morreu aquele dia, é porque além da salvação, Ele tem um nível ainda maior para você viver. Deus não permitiu que você continuasse vivo para viver se arrastando, para viver vegetando, para viver na miséria, para viver, sabe, tá difícil. Não. A segunda fase do Espírito é te encher de poder. Te encher de poder. Foi isso que aconteceu em Atos 2. Os apóstolos já tinham recebido salvação, mas quando em Atos 2 eles se reuniram em um só lugar como nós aqui, o Espírito veio
Sabe o que aconteceu depois dali? Eles viveram em poder. Procure aqui, após esse momento de Atos 2, quantas vezes Pedro continuou negando Jesus? Nunca mais. Quantas vezes os apóstolos fugiram? Nunca mais. Sabe por quê? Eles fugiram quando estavam vivendo no treinamento, mas quando receberam salvação e poder, eles disseram: nós vamos até o fim. Você entende? Se você entra na igreja, sai, entra, sai, é porque você entendeu um pouco de salvação, mas nunca foi cheio do Espírito. Eu não estou aqui apontando, eu estou te falando uma verdade. Não existe, irmãos, presta atenção aqui, leia a Bíblia. Não existe nenhum relato de alguém que foi cheio do Espírito que desviou. Não existe nenhum relato de alguém que foi cheio do Espírito que entrava e saía da igreja como se estivesse indo para o cinema. Não existe nenhum relato de alguém que foi cheio do Espírito que vivia altos e baixos. Está aqui. Então por que essa síndrome acontece em nossos dias? Porque não estamos desejosos em sermos cheios do Espírito de Deus. Essa noite o Senhor te trouxe aqui novamente para te dizer: a promessa é para você, a promessa é para seus filhos, a promessa é para todos que estão longe, a promessa é para todos quantos o Senhor chamar. Então, se a promessa é para você, te faço uma pergunta: por que você não aceita? Eu vou ler novamente. Aqueles homens lá, eles viram uma glória tão poderosa na igreja. Eles ficaram encantados porque os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Então eles disseram: Senhor, o que faremos? E Pedro disse: olha, você quer receber esse poder? Pedro falou assim: olha, arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Você percebe que existem condições para receber o dom do Espírito. Primeiro, se arrepender dos seus pecados. Não tem como caminhar com Jesus achando que a vida que eu levava lá fora estava certa. Não tem como caminhar. Primeira coisa: pastor, eu quero ser cheio do Espírito. Pedro disse: arrependam-se dos seus pecados. Se você olhar para dentro de você e perceber: eu preciso mudar, o Espírito de Deus te diz: você precisa mudar. A primeira coisa para receber o Espírito Santo é me arrepender. Não posso mais olhar para minha esposa e falar assim: olha, ou você muda, senão eu não mudo. Não, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar porque a Bíblia diz que se eu me arrepender dos meus pecados, se eu for batizado em nome de Jesus Cristo, então eu receberei do Espírito Santo. E quando você recebe o Espírito Santo na sua vida e você é cheio, quem tem filhos aqui, faça assim: quem tem filhos aqui. Quem aqui gostaria de dar o melhor para os seus filhos, faça assim: o melhor para os seus filhos. Olha que Deus bom que nós temos. O Espírito de Deus, quem é? É Deus dentro do homem. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe Deus dentro de você. Que coisa poderosa! Deus dentro de nós. Você parou para pensar nisso? No Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre as pessoas, enchia para uma missão. Mas no Novo Testamento, em nosso tempo agora,
nós podemos receber o Espírito de Deus dentro de nós. Gente, ter Deus dentro de nós, presta atenção, é demais, sim ou não? Ter Deus dentro da gente, meu povo. Deus quer morar dentro de nós. E aí, essas paredes aqui, esse edifício aqui, ele só presta para nos reunir. Porque na verdade Deus quer habitar, ó, dentro de você. Dentro de você. Dentro de você. Aleluia. Eu quero te convidar, você que é pai, você que é mãe, você que está aqui, eu te digo que o maior presente é viver em paz com Deus, é ter Deus dentro de nós, é viver cheio do Espírito Santo. Então, se você reconhece que o Senhor pode mudar a tua história, eu te falo, a promessa é para você. E quando você recebe essa promessa, diz, ela também é para os seus filhos. Quando eu carrego o Espírito de Deus em mim, a promessa é, ela também é para os meus filhos. Sabe, querido, Deus está dizendo, eu quero salvar você. Mas se você crer, eu vou salvar também a sua casa, a sua família. O meu sonho é dar um iPhone para o meu filho. Deus disse, meu sonho é dar meu espírito para os seus filhos. Aleluia. Para Jesus, aplauda bem forte. Aleluia. Aleluia. É isso que Deus quer. Vai no mercado com o menino. E ele fala assim, pai, mãe, eu quero biscoito recheado. Aí o pai chega com o biscoito recheado. Ele fala assim, não é esse. Como assim, menino? Não quero esse biscoito, eu quero bônus. No meu tempo, filho, biscoito recheado era só o biscoito mesmo. Minha mãe falava assim, tem iogurte, meu filho? Danoninho? Não, aquele que tinha as bactérias, sabe o que é aquele negócio terrível? Fazia em casa. Não, mas hoje não é assim, não. Eu não quero esse iogurte, é Danoninho. Faz bico. Então, ô pai, ô mãe, Deus está te dizendo o seguinte: para com isso. A promessa de Deus não é dar Danoninho. A promessa de Deus é dar o Espírito. É o Espírito. Sabe, você compra um chinelo para o menino, ele não quer o chinelo, ele fala a marca. Eu só queria um chinelo para colocar uns pregos quando pocava, e estava ótimo, entende? Essa geração é uma geração que precisa de fato conhecer, sabe, o Senhor Jesus Cristo, porque a promessa de Deus para nós é o Espírito de Deus, a promessa de Deus para os nossos filhos é o Espírito de Deus, a promessa de Deus é para quem está perto, é para quem está longe, é para todos que Deus chamar. Olha o que diz a Bíblia aí, ó, no versículo 39, a promessa é quem? É para quem? É para você, diga amém. A promessa é para os seus filhos. Amém. A promessa é para todos os que estão longe. Agora, talvez alguém aqui se sente longe. E a promessa também é para você. Talvez alguém aqui se sinta como o filho pródigo que foi embora de casa, que vendeu tudo, gastou tudo.
Eu te digo, talvez você está gastando a sua vida lá fora igual o filho pródigo. Você está gastando sua vida. E sabe, quando aquele menino gasta tudo com prostitutas, com farra, com prostituição, com bebida, ele gastou tudo. E ele se sentiu tão orgulhoso que ele não quis voltar para o pai logo. Ele disse: eu vou me virar, sabe? Porque é assim. Tem gente tão orgulhosa, fala bem assim: eu não volto para a igreja, eu me viro aqui, eu morro aqui, mas não volto para a igreja. O filho pródigo pensou igual você. Ele foi para o chiqueiro primeiro, disse: não, eu trabalho com porcos, mas eu não volto para aquela igreja. Mas ele volta. Ele volta. Ele volta. Volta. Ele volta. Amém. Ele volta. Sabe por quê? Por que ele volta? Primeiro, a Bíblia diz: porque ele caiu em si. Eu estou pregando para você aqui. Talvez alguns falem assim: que chato. Mas uma hora você vai cair em si. Eu não me importo. Porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência. A Bíblia diz que é pelo Espírito do Senhor. Se diz alguém, falou: pastor, olha, eu estou mal, eu não estou aguentando, eu acho que vou voltar. Será que é Deus pesando? Eu falo assim: para com isso, rapaz. Você acha que Deus planejou te moer para você voltar? Quem se moeu foi você. Quem está entrando na máquina de moer é você. Deus está me castigando. Não, as suas consequências são as suas consequências. É o seu resultado. Toda soma tem um resultado. Não, Deus está me castigando. Não. Você está sofrendo as consequências dos seus erros. O filho pródigo, diz a Bíblia, ele caiu em si. Ele pregou para si mesmo. Ele disse assim: olha, eu voltarei para a casa do meu pai. Volta para casa. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele quer nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Volta para casa. Volta para casa. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: meu filho, eu não quero só salvar você. Eu quero te salvar e te encher do meu Espírito. Eu quero que você ande no poder, sabe? Andar no poder. Andar no poder. Aleluia. Você se sente longe? Para os que se sentem longe, a promessa é para você. Olha, presta atenção. O outro grupo, presta atenção aqui. O outro grupo que pode viver a promessa é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então presta atenção. Como saber que o Espírito Santo quer me encher? Te faço uma pergunta agora. Olhem para cá. Ele está te chamando. Você sente aí no seu coração Deus te chamando agora? É para todos quantos Deus o chamar. Deus está te chamando agora. Presta atenção. Se Deus está te chamando, a promessa é para você. O Espírito Santo está te chamando agora. Você pode receber o Espírito de Deus.